Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Depende. Quadro esse, onde trazemos respostas retas e diretas para as suas dúvidas técnicas. Para o vídeo de hoje, eu trouxe um cara que é especialista em testar aplicações na prática. Hoje eu trouxe o Harry Clay, nosso responsável pelo laboratório aqui da GPTech. Harry Clay, seja muito bem-vindo. Olá, Catarina. Olá, pessoal. Harry Clay, já sabemos que o clinch é um processo de conformação mecânica a frio e que ele tem algumas especificações técnicas, algumas peculiaridades que a gente tem passado para os nossos clientes e a gente tem passado também para o público geral. Eu recebi a seguinte pergunta: qual é a ferramenta ideal para a minha aplicação de clinch? Depende. Por que depende? Porque assim, cada tipo de ferramenta, ele serve para um certo tipo de aplicação. Como a gente comentou em vídeos anteriores ali, a gente tem diversos tipos de ferramentas no processo de clinch. Certo. Então, por exemplo, a gente tem o Tog Lock, que é justamente um ferramental um pouco mais redondinho. O processo de aplicação dele, ele é o mais versátil dentre todos os que nós temos, ou seja, ele faz uniões com chapa de aço, alumínio, aço inox, assim, ele consegue suprir toda essa gama, que acaba gerando um pouco mais de resistência comparado aos outros processos. Temos também o ponto V-Lock, que é um ponto que ele acaba fazendo um formato de ponto um pouco mais cônico, digamos assim. Esse tipo de aplicação ele é mais utilizado as uniões que são realizadas com chapas de alumínio. A gente tem também o Lance Lock, que é justamente um ponto onde ele faz um intercravamento lateral, e é um ponto mais retangular, digamos assim, o formato dele. E a aplicação dele é justamente mais utilizada para uniões com aço inox, seja da série Inox 300, Inox 400. E por último, nós temos também o ponto Oval Lock. Ele é um ponto mais oval e ele é mais utilizado assim para aplicações que necessitam de antigiro da peça. Ou seja, aquela peça ali vai numa certa ponta e essa ponta aqui ela faz um certo movimento. Para fazer esse travamento, esse ponto seria o ideal. Agora, sabemos que existem diferentes tipos de ferramentas e também sabemos que cada ferramenta tem uma aplicação recomendada. Pode dar pelo menos um exemplo de cada aplicação de ferramenta? Para exemplo de Tog Lock, a gente costuma usar bastante em terças metálicas que exigem bastante resistência, né? Então, o ponto Tog Lock é justamente o mais recomendado para esse tipo de aplicação. A gente tem também, no caso do V-Lock, que é aquele ponto um pouco mais cônico, a aplicação em laterais de baú de caminhão, que, querendo ou não, é o que acaba exigindo um pouco mais de resistência. Poderia ir para Tog Lock, mas por fazer em chapa de alumínio, o mais recomendado é justamente a aplicação do ponto V-Lock. Temos também na questão do Lance Lock, braçadeiras, reservatórios de água e álcool, ou seja, qualquer tipo de líquido, esse ponto também é bastante utilizado nesse tipo de aplicação. E por último, na questão do Oval Lock, alguns sistemas de refrigeração são bastante utilizados também. Como eu falei também, tipo, algum produto que gera algum momento, né, na questão da junta da peça, é recomendado utilizar o Oval Lock justamente por ele fornecer o antigiro. A gente tem essas aplicações aí, mas a gente tem uma gama assim enorme de aplicações que também poderiam ser citadas, que pode ser aplicada em qualquer tipo de ponto ali que daria uma boa resistência. Só para a gente dar uma pincelada a mais aqui, tanto o Tog quanto o V-Lock, eles são pontos um pouco mais parecidos e com uma aplicação um pouco mais versátil. Agora, tanto o Lance quanto o Oval Lock, eles têm algumas aplicações bem características. Por exemplo, o Lance, ele faz uma perfuração na chapa, então ele perde a questão da estanqueidade. Então, como o Harry Clay muito bem falou, ele é usado em abraçadeiras, porque abraçadeiras não precisam dessa questão de estanqueidade. Agora, você não pode usar numa panela, por exemplo, porque aí vai perder metade da funcionalidade que uma panela deveria ter. E agora sobre o Oval Lock, a gente tem uma peculiaridade que, se você tem pouca área para realizar o ponto e você precisa de uma certa resistência e não consegue fazer o antigiro com 2 pontos, aí você vai usar o Oval Lock, porque justamente com um ponto ele consegue travar esse mecanismo e ele não vai fazer o giro. Exato, e todas, né, essas questões que foram levantadas aí são todas realmente, né, testadas em laboratório. Então, às vezes o cliente também acaba mandando o produto dele para a gente testar aqui. Todas essas questões são analisadas para aí sim a gente partir para o processo de fabricação do equipamento e aí sim entregar ao cliente final, né? É isso aí, pessoal. Como vocês puderam notar, a gente tem algumas especificações para cada ferramenta e tem alguns processos que são um pouco mais complexos e outros mais simples. Mas a boa notícia é que você não precisa se preocupar em saber tudo isso no detalhe. Por quê? Porque nós temos um laboratório de engenharia
à disposição para que você mande o seu produto, mande a sua chapa, mande a sua dúvida, e o próprio Harry Clay, com o time de engenharia, ele vai testar a sua aplicação na prática aqui no nosso laboratório. Exatamente. Outra peculiaridade que eu queria comentar, feito ali da questão do lance. O lance, a questão de dureza de chapa dele, ele consegue assim suprimir uma dureza de chapa um pouco maior comparado às demais ferramentas. Por exemplo, o Tog Lock, o V-Lock e o Oval Lock, eles só suportam até 70 ROCUB, que é justamente a escala de dureza para um certo tipo de material. Já a questão do lance, ele já consegue suportar até 85 ROCUB, ou seja, essa dureza aí ela já é um pouco maior. Então, justamente, né, por conseguir suprimir essa questão de dureza recomendada para cada tipo de ferramenta, os materiais assim de inox 300, 400, eles acabam tendo uma dureza bem elevada. Então, justamente, né, por conta desse aspecto que desse tipo de material acabam, a maioria deles, indo para a questão do lance. Inclusive, aqui vai uma recomendação muito importante. Se você já é cliente, já usa Clinch e quer testar alguma aplicação, você não precisa botar o seu equipamento e a sua ferramenta em risco. Você pode entrar em contato com o nosso suporte, pode desenrolar ali a especificação técnica que você tem, a dúvida que você tem, e manda o seu material aqui para a GPTech também, que a gente vai testar esse produto para você. Você não precisa botar em risco a sua produção, o seu equipamento ou a sua ferramenta para testar uma aplicação na sua fábrica. Fechou? Harry Clay, muito obrigado pela participação e, como de costume, manda aquele recado aí pro pessoal. Bom, pessoal, deixa seu like, seus comentários aí embaixo, né? Qualquer dúvida a gente vai estar buscando, né, justamente sanar essa dúvida, trazer um pouco mais de conteúdo, caso tenha faltado, né? Compartilhe com todas as pessoas que vocês conhecem a respeito desse processo aqui, que está cada vez mais, né, em ascendência no mercado. É isso Qualquer aí. outra dúvida, a gente tem nossos contatos, é só entrar em contato com a gente que a gente vai estar sanando da melhor forma possível. Como sabemos, o mercado está em constante evolução e a tecnologia Clinch é um grande sinal dessa evolução do mercado. Se você quer estar atualizado, acompanhe nossas redes sociais e os nossos canais de comunicação, compartilhe com pessoas que você sabe que vão tirar um bom proveito desse conteúdo. Muito obrigado pela sua visualização, pela sua participação nos nossos vídeos, pelo seu engajamento e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.